responde e dá chance aos outros de perguntar também. Então, a primeira é essa, com relação à impedância e pegametria, né? Você falou também dos casos em que existem erros e, evidentemente, é bem possível que alguns de nós já tenham incorrido nesses erros. De, por exemplo, operar um paciente que estava com uma calásia inicial que não foi diagnosticada pela manometria. Aí nós temos que confiar muito no colega gastroenterologista que trabalha junto conosco, que faz a manometria, na interpretação desse exame, que por vezes a interpretação é muito importante para que você possa ter o diagnóstico certo da doença, né? E se eventualmente for operado um paciente com megaesôfago, ou se eventualmente for operado um paciente com esofagite eosinofílica, e nós temos que, se não pedir ao patologista para pesquisar eosinófilo, vai passar desapercebido, né? Então, seriam duas perguntas aí da impedância, né? Se tivermos operado erroneamente o paciente com acalásia ou com esofagite eosinofílica. E a última pergunta, nós temos visto aí pacientes que foram submetidos à cirurgia de obesidade, bypass gástrico, né? Que teoricamente, ou que é uma cirurgia tratadora de refluxo. Porém, alguns deles aparecem com refluxo depois da cirurgia, depois de algum tempo depois da cirurgia, ou porque o paute gástrico subiu, ou porque esse paciente começa a apresentar refluxo. Nesses casos, estaria indicado de que forma fazer a pesquisa do refluxo nesse paciente? Nesse estaria indicado uma impedância e pegametria? Seriam essas três emendadas aí para você responder de uma vez só. Olha, isso é uma conferência quase, mas enfim, vamos lá. O primeiro foi a impedância. Impedância. Sem sombra Quando de você dúvida, indica no refluxo? A pegametria ela traz um recurso diagnóstico muito bom, né? E é claro que a gente não usa sempre. Claro, se o paciente tem uma hernia de hiato, esofagite erosiva B, C, que melhora com o tratamento clínico, etc., tem tudo de refluxo, dificilmente esse paciente chega na pegametria, né? Então, a gente, obviamente, otimiza esses exames para quando precisa. Tecnicamente, as situações que mais benefício a impedância e pegametria traz são nos sintomas típicos, especialmente na tosse, né? Mas, muitas vezes, a gente faz o diagnóstico do refluxo com a pegametria nesses casos. E a gente não precisa chegar à impedância e pegametria. Se a gente não fez o diagnóstico com a pegametria, ele tem uma pegametria normal, ele tem um sintoma atípico, ele não tem esofagite, é claro que a prudência manda a gente não operar esse doente, sem dúvida, né? Se mais para frente a gente vai repetir, esperar um tempo para fazer de novo a impedância e tudo mais, mandar ele para um outro centro para fazer, é uma outra questão. A grande mensagem é não operar um doente desse, né? O mais importante é segurar as pontas, ver se ele não tem uma doença alérgica. São várias outras causas de tosse, por exemplo, então a gente não operar. A outra pergunta é se eu operei um caso que não fez um diagnóstico certo que era o megaesôfago. A gente já teve isso várias vezes, eu diria, a gente já teve em várias circunstâncias, tanto do paciente que tinha uma manometria prévia com o diagnóstico de megaesôfago que o cirurgião nem olhou, não tinha manometria prévia, mas tinha sintoma muito típico de megaesôfago, conversando com ele, né? Aquela regurgitação de alimento, etc. Até aqueles pacientes que ficam em cima do muro, que a gente não tinha manometria prévia, a gente não sabe caracterizar claramente o sintoma dele, né? Então, esses doentes, os primeiros são fáceis de tratar, né? Você vai indicar lá, ele já tinha uma manometria normal e claramente ele nunca teve disfagia, etc., eu vou lá desfazer a válvula e faço uma nova, né? Geralmente é uma válvula rodada, um hiato apertado. Agora, depois de fazer um EED daquele dinâmico. Agora, se é um doente que a gente está numa dúvida cruel, a gente não geralmente leva para uma miotomia com fundoplicatura, né? Uma reoperação de miotomia com fundoplicatura. Na esofagite eosinofílica,
a gente tem dois tipos. Uma que é associada à doença do refluxo, essa geralmente melhora com o tratamento clínico, e a outra que é a doença em si, a doença alérgica, etc. Eu já tive um paciente de Minas Gerais que me ligou esses dias, que eu operei há 12 anos atrás. Ele teve 6 operações por conta de... E ele tinha uma clara esofagite eosinofílica, né? E ele cheguei a fazer dele uma derivação esôfago-jejunal por conta de uma fístula que estava para o tórax, depois dele ter sido operado 5 vezes em Minas Gerais. Então, são situações graves que, às vezes, o erro diagnóstico levou a isso, né? Aí, em casos como esse, a gente tem que tratar o que está acontecendo. Se ele está tendo muita impactação alimentar, primeiro tratar a esofagite eosinofílica, para ver se isso melhora, né? E depois dilatar e fazendo medidas na medida do que está necessário para o caso. A terceira coisa foi... Paciente pós-bypass gástrico. Pós-bypass. De refluxo. A grande maioria dos casos que a gente vê refluxo no bypass é alguma obstrução distal. E muitas vezes é ou uma aderência, uma brida, uma torção na enteroenteral. Então, fazer um bom raio-x contrastado dinâmico, com trânsito intestinal, de ver isto bastante. Olha, eu já tive paciente disso, que ele tinha refluxo biliar. E o que a gente via, e o que eu consegui fazer de diagnóstico nesse paciente, claro, não tem como a bile voltar lá para cima. A gente não detectou nunca uma obstrução intestinal nele clara. E o que a gente via era fazer um exame de desida com marcador, né, com radioisótopos, que é excretado pela bile e acompanha a bile durante todo o trato digestivo. Esse paciente, a bile chegava no íleo, ficava 4 horas lá e voltava todo para cima, e voltava para o esôfago. E o que a gente fez de diagnóstico foi uma coloparesia grave do colo direito, né? Então, são casos que têm que ser bem estudados. Eu acho que a gente não pode imputar a doença do refluxo nesses doentes. Geralmente tem algum fator obstrutivo associado. Então, a gente tem que ter isso claramente e não sair tratando o refluxo disso. Tem que ver para baixo o que está acontecendo, né? Então, essa é a impedância não ajudaria nesse caso? Nada. Não diagnostica o só refluxo traz mais confusão. Biliar aí. Só vai ver que tem um refluxo, né? E daí? Mas da onde vem ele? Se tem o Y de Roux lá, vem de alguma obstrução, muito frequentemente. Então a gente tem que estar atento para isso. O estudo contrastado dinâmico ajuda bastante nisso, muitas vezes. Doutor Joel. Bom, boa noite, Rubens. Boa noite, pessoal. Novamente, eu acho que conseguisse, num espaço de tempo, com 2 temas que são tão extensos, né, que seriam motivos para tratados e tratados, acho que conseguiu realmente passar a mensagem que se propunha. Eu acho que, como nós temos muito estudante, muito residente, tá? Acho que a ideia ficou muito clara, que tem que se ter um bom diagnóstico, notadamente nesses quadros que são com sintomas atípicos, né? Que é importante, assim, acho que a manometria, a gente viu que se começou em congressos, e congresso deve fazer, hoje realmente acho que ela ficou muito clara, tem ficado para a gente, né, que ela é obrigatória mesmo, todos nós já tivemos maus resultados por conta de não ter feito em algum momento. Eu passei de um tempo para cá também a fazer de rotina, e acho que tem nos ajudado bastante. E eu pegando um gancho nisso, seriam 2 perguntas que eu queria fazer. Como procede um paciente que tem refluxo sintomático, um falha de tratamento clínico, naquele obeso na faixa de IMC dos 30 aos 35, sabe? Porque acima de 35 eu creio que fica mais fácil para a gente decidir, né? Mas esta é uma faixa que frequentemente traz alguma dúvida, né? E são mais 2 duvidazinhas também. Assim, tem se falado muito na fundoplicatura ajustada, né? Assim, conforme o caso, não ser um fit for all, né? Assim, você fazer o ajuste. Se tens usado isso de alguma forma, ou usa manometria ou não, parece que as alterações motoras, independente com o passar do tempo, o resultado é o mesmo, independente, mas talvez por menos sintomas, né? Notadamente disfagia e flatulência, né? Que o Nissen dá um pouco mais que o Lind.
E a última, se não for abusar, aquele paciente que você faz a manometria, a pH-metria e o clínico manda lá para nós, o gastro, eu não faço pH-metria, né? Refluxo gastroesofagiano proximal, 2 a 3 episódios, ele posta que qualquer episódio seria patológico, com score de Mister normal, né? Num paciente com sintoma atípico, lá uma tosse e tal. Como você interpreta esse caso? Tem as 3 perguntas. Tá ótimo. São perguntas muito práticas e muito importantes. 30 a 35 é uma zona negra, né? Que a gente não pode fazer um bypass ou uma cirurgia bariátrica e não pode fazer a fundoplicatura. E é mesmo para a gente. A gente explica isso para o doente. Você vai ficar sob tratamento clínico, você tem uma situação que tem mais risco de operar, nós vamos te encaminhar para um tratamento com nutricionista, e esses pacientes, pelo menos no hospital público, aderem muito ao tratamento e perdem peso e voltam. Principalmente aqueles que tinham um refluxo mais intenso. Aquele que tinha um refluxozinho bobo, com esse tratamento, ele vai embora. Ele resolveu, ele melhorou e não precisa operar. Mas aquele que tinha um refluxo mais forte, ele perde peso a ponto de baixar de 30 e a gente operar, quando a gente conscientiza o paciente, né? Então, isso acontece frequentemente. E aí, eu, pessoalmente, evito ao máximo operar nessa faixa de peso. Eu não opero, e explico isso para o paciente, né? E os que estão acima de 35 a gente opera. Cirurgia ajustada, tailored procedure. Isso foi apagado num passado recente e voltou agora recentemente como uma opção realmente consistente, né? Com a manometria de alta resolução, alguns parâmetros têm se indicado funduplicaturas parciais mais frequentemente, e a fundoplicatura parcial começou a ganhar corpo aí, ganhou corpo em muitos serviços, hoje ela é a rotina no uso, né? A gente realmente usa ajustada caso a caso, em algumas situações, a gente indica a fundoplicatura parcial, o grosso das nossas operações continua sendo a total, mas a gente, sem dúvida, situações de distúrbio motor não graves, de distúrbio motor secundários, mas com limitações e que tenham indicação cirúrgica, a gente tem feito isso, em pacientes mais idosos tem feito isso, da fundoplicatura parcial. E a terceira pergunta foi? O refluxo gastroesofagiano proximal na pH-metria com score normal, né? Eu não opero. Não? Isso daí, fala, olha, hoje nós não temos documentado que você tem um refluxo de operar. Mesmo aqueles casos que tem um pouquinho de refluxo, né? Já cansei de ver paciente de megaesôfago que vem com pH-metria alterada, refluxo patológico. Você olha o gráfico da pH-metria, é aquele decaimento lento do ácido no esôfago, que é a acidificação do conteúdo esofágico, que dá um erro diagnóstico na pH-metria. Então, se fizer pH-metria no megaesôfago, tem alta chance de vir uma pH-metria alterada, o que é pior ainda. Eu já vi paciente ir para cirurgia com essa pH-metria e era um megaesôfago, né? Então, esses pacientes a gente tem que ter cuidado e não operar. Quer dizer, a gente contraindica um monte de situações. E não fala para ele que ele não vai nunca operar. Fala que, por hora, o caso dele não é cirúrgico. Nós vamos continuar acompanhando e que pode ser que um dia vire. Se a coisa piorar, etc., dá mais tratamento, melhora o tratamento. A gente usa muito essa combinação de antiácido com alginato que tem no mercado, que ajuda muito no controle, né? Além do IBP. Então, retrata e vai observando, vê se não tem outras causas. Às vezes, esse paciente some porque não tinha nada. Doutor Castelã, quer fazer algum comentário? Liga ali, ó. O microfone, liga o microfone. Tá bom. Ok. Boa noite, professor Rubens. Mais uma vez, posição clara, objetiva, né? E alguém com muita experiência aí. A gente tem visto tuas aulas nos congressos, sempre com informações muito valiosas, né? Eu tenho, de um tempo para cá, usado o
o estudo de pH-metria e manometria em todos os pacientes, né? Nós temos aquela situação do SUS da cidade interior em que não tem o serviço dentro do hospital onde tem a residência, mas eu prefiro gastar um bom tempo da avaliação lá no ambulatório junto com o residente, pedindo ao paciente que faça esses 2 exames, mesmo que a cirurgia dele demore um pouco. Eu acredito que nós avaliamos melhor assim os pacientes. E, eventualmente, até por uma questão de documentação, eventualidade de ter uma demanda jurídica, está bem documentado, né? E principalmente pacientes que têm doença do refluxo de longa duração, que parece que eles têm um pouco mais de chance de ter um distúrbio motor. Isso pode influenciar no tipo de tratamento que vamos escolher. Eu tenho usado bastante a técnica com 3 linhas de sutura. Está me parecendo tranquilo de fazer e tenho observado que esses pacientes não têm mais disfagia. Não é um número muito grande de casos, mas ficar com aquela preocupação de que mais 2 linhas de sutura darão mais disfagia, eu não estou observando isso. E eu acredito... Sabe por quê? Porque Sim. A válvula não torce. Isso, tá. Então, até isso tem relação também, professor Rubens, com uma colocação assim, eu acho que nós temos que ter, durante a cirurgia, uma preocupação de observar o eixo do esôfago, porque dando todos os pontos de aproximação do pilar, às vezes se leva o esôfago um pouco para cima. Não sei se o professor valoriza isso. Eu solto algumas vezes o esôfago, tiro a atenção para ver exatamente o eixo dele e, se precisar, 1 ou 2 pontos serão por cima, por cima do esôfago, né? O que a gente observa nas reoperações que o estômago praticamente não adere ao esôfago. Então, por isso eu tenho valorizado essa técnica com 3 linhas de sutura. Uma pergunta, professor Rubens. O raio-x contrastado faz em todos os casos? Olha, com muita frequência. Eu falei para você que a nossa casuística de grandes hérnias é de 50%. Né? Então, nesses casos, a gente faz. Pacientes que têm dificuldade de diagnóstico, claro, a gente faz. Não faz 100%, é claro que não dá para fazer, não adianta, tem muito caso que acaba não precisando. Mas a gente gosta muito do raio-x contrastado, né? E a gente conseguiu no Hospital das Clínicas, depois de muito tempo, que se faça na rotina esse raio-x dinâmico, aquele filmezinho. Então, ele está incluído na rotina diagnóstica, como esofagograma em vídeo. E isso facilitou largamente a utilização dele, principalmente para as reoperações. Ele é de grande utilidade. Bom, e tentando terminar aqui, para também dar tempo para os demais colegas, eu tenho um paciente que eu vou reoperar amanhã, na faixa dos 35 anos, de MC normal, que tem aproximadamente 8 meses uma funduplicatura de Nissen, que eu fiz. Tem sinais agora de uma hérnia recidivada, né? Migração superior da válvula, não total, e que no pós-operatório, em exame de controle, porque ele estava muito sintomático, com dor e com uma certa disfagia, uma úlcera esofágica na região do cárdia, que não cicatrizou até hoje, foi tratado com todas as medicações possíveis. Eu endoscopei ele 3 vezes, biopsiei 3 vezes, o colega Gasto também endoscopou, a úlcera regride parcialmente, persiste, e todas as biópsias foram negativas para a neoplasia maligna, e todos os estudos em relação a citomegalovírus, HIV, tudo que se possa pensar, não tem esofagite eosinofílica, e eu vou reoperá-lo amanhã, e nós estamos com um diagnóstico também, a opinião do gastroenterologista, de que essa úlcera teria como causa isquemia na região. É possível. Você fez raio-x contrastado dele? Fizemos. E não tem um estrangulamento no hiato dessa funduplicatura? Não tem. Ele chegou a ter alimentação praticamente normal, ficou um pouquinho mais magro ainda dentro do MC normal, trabalha, mas essa úlcera persiste. Interessante. O professor faria uma válvula, novamente uma válvula total, ou já partiria precisa ver o caso na hora. Talvez
você não consiga fazer uma total, né? Dependendo do grau de fibrose que você tenha, do estômago migrado, que fica com a parede espessada, não é raro você não conseguir. Você, no máximo, uma válvula mista, né? Você faz as duas linhas, depois une um pontinho no meio. No máximo isso. Dificilmente, às vezes, consegue, numa reoperação, uma válvula total boa. E uma pergunta, a última, agora realmente a última. Em relação ao esôfago de Barrett, quando que indica o ultrassom endoscópico? Se indica. Então, quando a gente faz um diagnóstico de um adenocarcinoma, né, que a gente não vai para aquela situação de displasia de alto grau que não tem diagnóstico, mas ali você na biópsia você documentou que aquilo é um adenocarcinoma. Aí a gente faz a ecoendoscopia para decidir se ele está restrito à mucosa e é pequeno, que vai para uma ressecção endoscópica submucosa, ou se ele tem penetração na submucosa, que vai para uma esofagectomia. Né? Então, são esses poucos casos, não são muitos casos. O ultrassom endoscópico é uma técnica que, felizmente, ele é caro e difícil, mas, felizmente, ele não é tão útil na prática clínica, né, como se disse há anos atrás. Ok, muito obrigado. Eu estou vendo aqui duas perguntas que eu vou responder rapidamente. Uma delas é se o dexlansoprazol por muito tempo dá problema, né? Essa história, quer dizer, o uso contínuo de IBP tem problemas? Quer dizer, hoje, cada dia mais, a gente tem relatos do omeprazol, de todos esses IBPs com problemas, né? Os mais conhecidos são, por exemplo, osteoporose, que é bem documentado, especialmente em mulheres com uso crônico. E agora vem uma lista enorme de problemas, alguns bem documentados e a maioria muito mal documentados, como Alzheimer, como etc. Então, essa resposta com o último dos IBPs, a gente obviamente não tem, né? Se mal tem com os primeiros, quanto mais com o último. E a questão, alguém perguntou aqui, Érica perguntou, do porquê que no megaesôfago a pH-metria fica alterada, que eu falei. Porque o líquido de estase do esôfago vai se acidificando. E se o pH-metro está lá dentro do esôfago, ele vai marcando acidez progressiva. E quando abaixa de 4, ele interpreta como refluxo isso. Então, isso que é a acidificação do esôfago causada pela estase esofágica. Doutor, eu tenho algumas... O doutor Joy vai fazer uma pergunta só, depois a Laura vai apresentar o caso e fazer a pergunta. Joy. Boa noite novamente para vocês. Eu não estou no áudio porque deu um bode no meu celular, então estou no PC do meu filho, né? Então eu queria conversar com o Salum. Ô, Salum, muito dinâmica a tua aula, as duas aulas, assim, muito pouca pergunta para adicionar ou para poder perguntar. Também os colegas tiraram muitas dúvidas, né? De técnicas e outras coisas particulares, é isso aí. O que eu queria comentar contigo, assim, que é uma coisa que a gente deve sempre salientar na investigação do refluxo, com todos esses aparatos, pH-metria, manometria, esôfago, enfim, todos aquilo que você citou, né, é com relação à esofagite eosinofílica. Então, a esofagite eosinofílica, ela tem dois módulos, sendo que uma é responsiva aos IBPs e outras que não é responsiva ao IBP, que também está associado, grande parte, com os fenômenos alérgicos que tem. Então, os pacientes muitas vezes, os pacientes respondem ao IBP, né? E diminui um pouco aquela disfagia. Aqueles pacientes que ficam também no pós-operatório, a pirose, né? Aqueles pacientes que ficam, então, com azia ou pirose no pós-operatório, mesmo fazendo fundoplicatura, né? Às vezes não é a nossa válvula, e às vezes ele tem um outro tipo de patologia, principalmente a esofagite eosinofílica, né? Então, você citou de uma forma muito bonita aí,
e eu queria salientar só esses dois tipos de situação que pode ocorrer. Outra coisa também que o paciente que responde bem ao IBP no tratamento clínico é um baita de um paciente, um bom paciente para também responder à funduplicatura, né? Com relação também à válvula que você faz, maravilhosa, né? Essa válvula distribui forças, não roda, e ela, que diz o Castelã, ela diminui bastante as disfagias pós-operatórias, né? Ao contrário das flops que existiam, ou não sei se ainda tem muita gente que faz ou não. Existe também várias técnicas que a gente fala, né? Eu faço a hérnia de ato, né? Quer dizer, como eu faço a hérnia de ato. Então, às vezes, um pontinho aqui, outro ali, né? Então, aí é que vai causar ou a bem ou a malfeitura dessa válvula, né? E no esôfago de Barrett, por exemplo, é aquilo que você comentou, que eu queria até dar um preâmbulo menor assim e te perguntar também sobre as lesões iniciais, das displasias, policiamento dessas lesões, né? E também a ecoendoscopia tendo um papel fundamental na escolha do tratamento desse paciente, principalmente nas fases iniciais, né? Que nem você comentou, da dissecção da mucosa, mucosectomia, né? Outra coisa que essas biópsias seriadas também pode ocorrer que aquele epitélio que pode ser displásico, ele pode às vezes a gente tira até esse próprio epitélio, ou essas lesões seriadas com depois ecoendoscopia, não se dá para fazer mucosectomia ou dissecção da mucosa e partindo diretamente para a cirurgia de esofagectomia quando está mais avançado. Quer dizer, isso é só eu estou falando um resumo de mais ou menos aquilo que realmente você nos explanou e que foi muito claro para todo mundo. Meus parabéns, né, justamente por você considerado no nosso país e também fora aí, e também dentro da nossa sociedade catarinense aí de cirurgia, independente do tipo como é que eu vou dizer, de colégio, tá bom? Obrigado, Salom. Somos de todos os colégios aqui também. Sou do CBCD, sou da diretoria do CBCD e sou da diretoria do CBC. Então, estamos em casa aqui. Deixa eu só salientar. Hoje, eu fiz as mesas da SBAD, que vai ser aí, em Santa Catarina, dos casos clínicos. Como eu falei na outra semana, nós vamos ter várias sessões de casos clínicos. Então, de esôfago, vai ser quase um dia inteiro com 4 sessões de vários casos clínicos e diferentes patologias para a gente discutir caso e depois, no final, tem uma take-home message, quer dizer, tem uma mensagem de quem está coordenando aquela sessão, do que é mais importante no Barrett, no refluxo, etc. Então, eu acho que vai ser um adicional de grande interesse aí que a gente vai ter no final do ano, além da praia, claro. Agora eu queria passar a palavra ao Dr. Tiago Onze, tem uma pergunta também, comentou o doutor ligar o microfone. Obrigado. Professor Rubens, boa noite. Boa noite. É o Tiago aqui de Florianópolis. Primeiro, parabenizar pela excelente aula, como sempre, que é elucidativo para todos os cirurgiões, residentes e os acadêmicos, né? E tinha 2 perguntas rápidas para fazer para o senhor. Se a válvula, a gente tem feito também, depois de ver suas apresentações, a válvula em 3 linhas, se as linhas posteriores do tupê o senhor tem sempre fixado no esôfago? No esôfago. E no hiato. Eu fixo no esôfago, estômago e hiato. Desculpa, no hiato. A pergunta é no hiato. E eu faço também, eu rodo um pouquinho a válvula e faço uma fixação posterior, para essa válvula não rodar. Então, a gente tem notado melhores resultados aqui também, com uma melhor controle pós-operatório do refluxo e sem disfagia também. E uma outra pergunta, tem um caso que eu estou meio diferente, um paciente que o doutor Baratelli, inclusive, operou a primeira vez há 10 anos atrás, uma cirurgia de refluxo, por sintomas de refluxo típicos, com uma manometria normal e uma pH-metria normal. Esse paciente ficou vários anos muito bem, e depois ele começou a ter recidiva do refluxo, depois do 8º ano, procurou outra equipe, outro cirurgião,
ele fez uma correção, uma nova fundoplicatura, e depois dessa fundoplicatura, há 2 anos, ele vem tendo uma disfagia intensa. Hoje ele só consegue se alimentar de dieta líquida pastosa. Na serigrafia dele, ele tem uma lesão, ele tem uma desmotilidade esofágica com ondas terciárias, não tem refluxo, tem um esvaziamento lentificado, não mostra uma calásia formal, tem um diâmetro do esôfago normal, e no esofagograma ele não tem esofagite, mas tem uma estenose da passagem esofágica. O senhor faria uma cirurgia como megaesôfago? Ou... Não. Esse paciente é o paciente típico que o dado mais importante vem do estudo dinâmico do raio-x, quer dizer, aquele raio-x em vídeo. É fundamental para esse tipo de paciente. Esse é o paciente ideal para esse exame, que esse exame faz uma enorme diferença. Às vezes, na imagem estática, você não vê aquilo que você vê, aonde para o contraste na descida e tudo mais. E isso muda, muitas vezes, até a própria conduta nossa. A gente vê que há uma angulação numa área torcida, na área que o hiato, às vezes a válvula fica presa no hiato, você vê um pouquinho de válvula posterior e muda completamente. Aí você tem que desfazer tudo, trazer a válvula de volta para baixo, reposicionar no abdômen. Então, o raio-x contrastado dinâmico, em casos como esse, para a gente é imprescindível. Muitos desses casos vêm para a nossa reunião de esôfago com o raio-x contrastado estático e a gente devolve para fazer o dinâmico. Se tivesse E agora, se a gente constata que é realmente uma área que tem um kicking, que tem uma torção, que está angulado, etc., provavelmente só desfazer e refazer. Né? Nunca faria uma miotomia num caso desse? Só se ele tivesse, evidentemente, uma peristalse muito importante, uma alteração motora grave do esôfago, bem documentada. Ok. Obrigado pelos ensinamentos, como sempre. Obrigado. A gente só tem mais uma dúvida aqui que me mandaram no chat. Eu vou abrir aqui. Se algum doutor tiver... Doutor Nicolau, quer falar mais alguma coisa? Bom, a pergunta do Dr. Felipe Ribeiro, de Xanxerê, ele pergunta como tratar o esôfago de Barrett no pós-operatório tardio de sleeve. Esse é um abacaxi muito grande, né? Com Y de Rui, principalmente se ele estiver tendo um refluxo importante, se esse Barrett apareceu depois do sleeve, né? Por isso que endoscopia antes, embora a sociedade americana não exija, é fundamental fazer uma endoscopia antes de uma cirurgia bariátrica. E se ele não tinha isso e desenvolveu um Barrett e tem refluxo, se tem um refluxo bem documentado, só vai sobrar o Y de Roux para ele. Né? E seguir bastante esse Barrett, se aparecer alguma lesão, fazer uma mucosectomia naquela área, lembrando que a gente não tem muita coisa que pôr no lugar, aí é só o colo, se um dia precisar. Laura, tem mais uma pergunta no bate-papo ali que talvez seria interessante o Dr. Rubens responder ali. Alguém perguntou se o uso do balão intragástrico, né, poderia causar algum problema na cárdea, alguma estenose, alguma complicação. Acho que talvez para não ficar a pergunta sem resposta. A gente não tem visto problemas, a não ser problemas graves, às vezes relacionados à colocação ou retirada do balão. Já vimos roturas esofágicas durante uma ou outra desses procedimentos. Agora, o que a gente tem é uma situação de vômito muito importante, controlar os vômitos. Eu nunca vi nenhum caso de Mallory Weiss ou de rotura de um Borrave por conta desses vômitos, por conta de balão. Quer dizer, então, na verdade... E ele é transitório, quer dizer, ele não vai ficar por um tempo, quando você tira, esses fenômenos cessam, né? E volta a engordar, e aí tem que operar. Só para esclarecer ainda aquela dúvida com relação à impedância e pegametria, né? Uma paciente com bypass gástrico que está tendo sintomas de refluxo,
não está indicado fazer impedância pegametria para verificar se ela está tendo refluxo alcalino? Então, na verdade, a impedância pegametria vai mostrar aquilo que volta. Não mostra se é ácido. Ele fala, se a pegametria vê se o refluxo é ácido e mostra o que está voltando, né? E aí a gente infere que aquilo é menos ácido, porque foi acima de 4. Então, a gente não chama alcalina, a gente chama de menos ácido, porque é pH acima de 4. Na prática, incorre que a gente só está documentando que há esse refluxo. E a gente tem que estudar, que é o que eu falei aquela hora, a causa desse refluxo, né? E muitas vezes a causa desse refluxo é por algum fenômeno, algum acotovelamento de alça, algum fenômeno obstrutivo para o esvaziamento normal do Y de Roux. É isso que a gente sempre insiste, quer dizer, alguma coisa para baixo tem, às vezes, que gera essa estase e essa volta. Mas pode ser uma pequena hérnia de hiato também. Olha, pode ser uma pequena hérnia de hiato, mas a gente vê muitos casos de uma pequena hérnia de hiato com esses problemas, sem esses problemas, com Y de Roux. Então, a gente já cansou de fazer anastomose esôfago-jejunal lá no meio do tórax, altas, e a anastomose está acima do coisa. Então, não é um cotinho gástrico pequeno que muitas vezes determina isso. Muitas vezes é esse problema de um esvaziamento inadequado. Eu tive recentemente uma paciente que eu operei, eu fiz uma gastrete total com pancreaté corpo caudal por um tumor avançado há 28 anos atrás. E ela voltou e passou esse tempo todo bem, ela volta comigo com muita frequência, já tratei da família toda. E ela voltou recentemente com refluxo brutal. Um refluxo brutal. Ela tem uma pequena migraçãozinha, quer dizer, na esôfago jejunal, mas um refluxo biliar brutal. E a gente já investigou exaustivamente, fiz até o DISIDA para ver, e a gente não consegue achar. Então, a gente continua achando que é uma aderência. Quer dizer, eu não trato isso como um refluxo, que eu vou lá fechar o hiato. Eu trato isso como um obstáculo distal. A gente tem que, se for entrar nessa doença, tem que correr todas as alças e ver se não tem uma aderência, uma torção, uma hérnia interna, alguma coisa para baixo. Só para finalizar, ficou bem claro quando você não opera o Barrett, né? E quando que você opera, sem dúvida? Pacientes jovens com esôfago de Barrett, bem claramente Barrett, ele é um refluidor grave. Então, todos esses a gente opera, isso não tem dúvida, né? A gente tem uma gama grande de outros pacientes. Pacientes que estão bem controlados, que não querem operar por nada, etc. Alguns jovens, a maior parte mais idosos, que são aquele pacote que fica em tratamento clínico, né? Então, tem as duas coisas e a distribuição é mais ou menos meio a meio, como vocês viram, né? Nossa casuística hoje tem quase 700 casos, metade é operada, metade é seguida. Perfeito. Vai em frente, Laura. Oi, doutor. Uma pergunta pessoal minha. Esofix, o que o senhor acha? O grampeador? Eu mostrei um slide disso, que ele estava lá, né? Nenhum resultado adequado de nenhum método endoscópico até hoje. Mas o senhor acha que nenhum paciente assim ele seria... Não, nada, acho né? que nenhum paciente é candidato a ele. Tá. Hoje, nenhum. Sim. Pode ser que eu mude de ideia. Pode ser que a gente tenha um caso que... Mas, assim, os resultados, tirando os resultados dos fabricantes, daqueles trabalhos pequenos, feitos, patrocinados, etc., os resultados de mais largo coisa, não tem resultado que dure. Então, eu prefiro não ter remédio. Sim. Muito dependente do operador também, né? Extremamente dependente. Mas era isso, obrigada. O doutor Nicolau quer falar mais alguma coisa? Doutor?
Doutora Luísa, doutor Joel, querem... Então, ô Laura, acho que, assim, até considerando que a presença é grande, ficaram umas perguntinhas ali para cima também, eu acho que talvez até seja... Liga o microfone, Nicolau. Por ter, né, aqui a diferença entre esofagite e doença do refluxo, né? Sim. Aqui as indicações, estou pedindo para reforçar as indicações da cirurgia do refluxo e se uma abdominoplastia favoreceria tardiamente uma doença do refluxo, né? Acho que talvez sejam dúvidas dos alunos, talvez valha a pena a gente priorizar essas perguntas também, né? Se o Nicolau consentir, certamente. Claro, pode tranquilo, pode falar. A abdominoplastia é um caos para causar refluxo e um monte de outras doenças. E ela não causa logo depois da abdominoplastia, ela causa 20 anos depois. Né? Quando o paciente vai ganhando gordura visceral e aquele abdômen está uma tábua e aumentando a pressão intraabdominal. Então, essa situação de gases, de desconforto, de gases dolorosos, etc., refluxo, é um pool de doenças causadas pela abdominoplastia a longo prazo. Então, a pessoa está fadada a ficar abaixo do peso que ela fez a abdominoplastia para o resto da vida. Isso praticamente é impossível depois de 20 anos, né? Vide nós. Então, a gente não consegue segurar o peso depois de uma certa idade. Então, isso acontece com a abdominoplastia. As indicações da cirurgia do refluxo são muito conservadoras. Quando a gente vê claramente um refluxo, pacientes mais jovens que não controlam bem com remédio ou que controlam bem com remédio e querem parar, mas que a gente documentou bem o refluxo. A mensagem é ter certeza que aquele sintoma que o doente tem é por refluxo gastroesofágico. Que às vezes tem a alternativa C, certo e não justifica. Tem algum refluxo patológico, ele tem um sintomazinho lá, mas aquele sintoma não tem nada a ver com a doença do refluxo. Isso acontece com alguma frequência, né? Então, por isso que a gente fala que a gente tem que ter certeza da doença para indicar. Doutor, e uma dúvida que agora apareceu para mim, acho que já pode ter comentado, mas seria a abdominoplastia entre paciente teoricamente não bariátrico e paciente pós-bariátrico. Porque no paciente pós-bariátrico não fica tão tenso quanto no paciente que não precisa de bariátrico. Quando eu estou falando de abdominoplastia, não é tirar os excessos. O que eu estou falando de abdominoplastia é exatamente aquelas plicaturas de aponeurose que acinturam com uma pressão exagerada, né? E um reganho de peso após isso daí ao longo dos anos. Sim, era isso. Mais alguma pergunta, doutor Nicolau, doutor Joel, doutora Luísa? Mas quer apresentar aquele caso? Tu quer que eu apresente, doutora? Pode apresentar. Em cima... Tá, então eu vou pedir para o Samuel aqui colocar os casos. Né, não, aqueles meus nós vamos deixar, tá? Porque já é 1h40 de aula. Tá, mas então tempo, né? Só que exatamente. Sim. Talvez apresentasse esse caso que tu preparaste, né? Qual? Mas aquele que foi o que eu adicionei nos slides junto. Ah, tá. Então tá bom. Eu vou fazer assim, ó. Eu não vamos gastar mais tempo agora, mas no e-mail eu tenho, no cadastro ali para o certificado, eu tenho o e-mail de todo mundo. Eu envio os casos via e-mail e a gente aceita as perguntas depois. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Então aí a gente pode encerrar, né? E nós estamos agora com 846, já tivemos com 1000. E daqui para diante o pessoal vai começar a sair, né? Então a gente podia encerrar, né? A gente sai antes, né, Nicolau? Saímos antes. Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. É sempre uma satisfação muito grande. E a gente está aqui sempre com vocês. O Hospital das Clínicas, infelizmente, fechado por conta do Covid, está inteirinho de Covid. A nossa enfermaria virou uma grande UTI, né? Mas a gente espera que isso passe e a gente espera voltar aí logo para as atividades. Muito obrigado. Tá bom. Nós agradecemos aí. Nicolau, eu queria me despedir também do Rubens. Eu não imaginava que tinha tanta pergunta, né? Meus parabéns, né, por responder tudo isso. Só agradecer mais uma vez ao Rubens aí. A gente vai te convidar outras vezes, Rubens, tá? Com prazer.
Com prazer, vamos lá. Quando você participar da reunião da SBAD, por favor, lembre aí o PH que a gente mandou 40 e tantos nomes de catarinenses aí para poderem aproveitar nas mesas. Aí, Ele, eu acho que já fez isso. Eu não tenho participado das reuniões porque ele já está com o programa. Mas aí vale a pena você dar uma ligadinha para ele também e conversar com ele. Tá certo. Tá bom? Obrigado, uma boa semana aí. Prazer. Obrigado, Rubens. Até mais, abraço. Boa noite, Nicolau. Boa noite. Queria agradecer. Obrigada, doutor. Laura. Abraço. Eu vou passar algumas informações técnicas agora, que muitos perguntaram. Os certificados eu vou enviar até amanhã de manhã. Você tem que fazer o link, você tem que ter feito a inscrição no Instagram, se você não é médico. Você tem que ter inscrito nesse link que a gente enviou agora no chat, porque é por ali que a gente vai enviar os certificados. E é isso. Tem que ter feito a inscrição e ter feito o cadastro nesse link. Alguns pediram para postar no Instagram, eu já fiz a formatação para postar no Instagram os casos clínicos. Hoje ou amanhã, talvez, eu já poste os casos clínicos no Instagram, a gente faça uma discussão lá, que seria bacana. Caso vocês tenham interesse, a gente pode fazer até uma live com os doutores para a gente explicar os casos clínicos. A gente vai ter que encerrar o chat aqui agora da aula. Então, eu vou mandar o link novamente para cadastro dos certificados. Mais dúvidas, porque a gente vai ter que encerrar daqui a pouco mesmo, senão eu mantinha e respondia todas as dúvidas agora. A Mayara já mandou o link novamente aqui. Vocês podem mandar diretamente no Instagram da Lacage, tá? @lacage_UFSC. Eu não consegui ver muitas mensagens de vocês, porque eu estou acessando pelo celular, mas, por favor, me mandem pelo Instagram que eu vou conseguir responder tudo hoje. Tá ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo, ver se eu consigo responder alguma coisa. A inscrição no Instagram era você repostar o post marcando @lacage_UFSC e @cbc.sc. Tá ok? E esse link aí é para receber o certificado, então? Isso, esse link do Eventtree que eu coloquei é para a gente conseguir ter os dados e aqueles que forem respondidos pelo Zoom, como mais de 90% vão da presença, vão receber o certificado. E aqui o nome deles para a gente selecionar. Tá ok? Doutora Luiz, quer falar mais alguma coisa? Para nós vale mesmo também, Laura, o certificado? Não, o de vocês, tá bom. O de vocês eu envio personalizado. Bom, só lembrando que semana que vem estamos aí de novo, né? Isso. Estamos aí de novo. A gente provavelmente vai ter, na sexta, talvez, um Giernia também. A gente vai divulgando tudo. Mas a gente tem que organizar ainda. Eu nem falei com o doutor Luiz e o doutor Joel ainda, mas a gente tem que terminar. Mas provavelmente a gente vai conseguir, talvez, fazer 2 por semana a partir da semana que vem. Então tá bom. Boa noite a todos. Obrigado, Nicolau. Boa Obrigado, noite Joel. a todos. Boa noite, Boa noite. Obrigada, doutores. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Nicolau. Um abraço. Só por Nicolau. Abraço, Takesu.